Hoje nós vamos falar da regressão linear simples, que é um assunto introdutório para o modelo de regressão mais geral, seja regressão linear ou não linear. Bom, aqui eu me refiro, quando eu estou falando de regressão linear simples, nós vamos estar falando de situações como essas situações aqui dos dois gráficos da esquerda. Então vejam, no primeiro exemplo, eu tenho a relação entre temperatura, que é minha variável preditora, e número de frutos produzidos por um pé de café. Então o número de frutos é minha variável y e ela é dada como função da minha variável x. Aqui embaixo nós temos o comprimento da asa, dado como função do peso de uma espécie de pinguim. De novo, uma variável y dada como função de uma variável x. E essa função é uma função linear. Nós vamos ver lá mais para frente, nessa aula, que essa função é dada por β0 mais β1 x. É a nossa equação da reta. É esse cenário que nós vamos buscar descrever pelo modelo da regressão linear simples. Bom, esse é o único cenário possível para a relação entre duas variáveis quantitativas? Não. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, que a relação entre concentração e taxa instantânea de reação de uma determinada enzima, ela não é adequadamente descrita por um modelo linear. Na verdade, um modelo não linear aqui, ele descreve mais adequadamente essa relação. Nesse exemplo de baixo, um modelo linear até poderia ser um modelo razoavelmente bem ajustado. Mas aqui nós vemos uma relação em que a variação ao redor de um valor médio, ela vai aumentando à medida que passa o tempo. E nesse caso, a gente está dizendo que a variação ao redor do peso médio, ela cresce. Se a variação cresce, isso não se adequa ao modelo que a gente vai descrever hoje. Tá? Esse é um modelo diferente daquele que a gente vai apresentar hoje, e a gente vai mostrar por quê. Hoje nós estamos falando de modelos que são lineares e cuja a variação ao redor da reta é sempre constante. Bom, antes de falar sobre a regressão linear em si, vamos entender a ideia de variância e covariância. Então, pense agora numa variável x relacionada a uma variável y. Se a gente olha aqui só para o eixo y e traça uma reta intermediária horizontal, exatamente na posição média de y, nós podemos, para cada ponto desse gráfico de dispersão, medir a distância em y entre a observação e a média geral de y. Posso fazer isso para cada uma das observações. Algumas vão estar acima, outras vão estar abaixo de y. Se eventualmente eu faço isso com todas as variáveis e obtenho todas essas distâncias, todas elas, eu posso somar, elevá-las ao quadrado, de modo que eventuais distâncias negativas deixem de aparecer, e depois somar todas essas distâncias. Se eu somo todas essas distâncias, a gente tem o que a gente chama de soma dos quadrados de y, justamente porque a gente está somando os quadrados da distância entre cada observação e a média do grupo. Então a gente tem o que a gente chama de SQY. Se nós pegarmos esse SQY e dividirmos por n-1, vocês vão perceber que nós temos aqui o que a gente conhece por variância, variância amostral da variável y. Nada diferente da variância que a gente aprendeu a calcular lá em Introdução à Estatística. Bom, a mesma ideia a gente pode aplicar para x. Então, se eu olho unicamente para o eixo x e traço uma reta na posição média e depois calculo as distâncias em x de cada observação x da média, elevo essas distâncias ao quadrado e depois somo todo mundo, nós temos o que a gente conhece por soma dos quadrados de x. É a mesma ideia. E se a gente divide a soma dos quadrados de x por n-1, a gente tem uma estimativa da variância amostral de x.
Bom, e se a gente combina essas duas ideias? Quer dizer, ao invés de elevar ao quadrado a distância em y da sua média ou a distância em x da sua respectiva média, eu não elevo ao quadrado, eu obtenho a distância em x, a distância em y para cada observação e multiplico essas duas quantias. Vejam que a ideia é a mesma, mas agora eu não elevo ao quadrado cada uma, eu simplesmente multiplico. Bom, se eu faço isso, a gente tem o que a gente chama, e somo isso para cada uma das observações, eu tenho o que a gente chama de soma dos produtos cruzados de y e x. E seguindo a mesma lógica, se eu divido agora a soma dos produtos cruzados de y e x por n menos 1, a gente tem o que a gente chama de covariância amostral entre y e x. Bom, quais cenários são positivos, são possíveis para covariância? A variância de uma variável é sempre positiva, justamente porque ela é obtida do quadrado das distâncias. A covariância não, ela pode ser negativa. Nessa situação, por exemplo, em que a gente tem aqui uma relação decrescente entre y e x, para esse quadrante aqui nós temos valores de x que são negativos, porque a observação está abaixo de x, e valores de y que são positivos, porque a observação está acima da média de y. Então, todas as observações aqui têm essa distância positiva e essa distância negativa. Se eu multiplico essas duas coisas, a gente tem, para esse quadrante, valores negativos. Nesse quadrante de baixo, eu tenho o contrário. As distâncias em y são negativas, as distâncias em x são positivas. Se eu multiplico essas duas coisas, de novo eu tenho resultados negativos aqui. E se eu somo as observações desses dois quadrantes, para esse tipo de relação eu tenho um somatório menor do que zero, ou seja, a covariância ela é negativa. Se por outro lado eu tenho uma relação crescente, a gente tem que a distância de y, a sua respectiva média é positiva, a distância de x pela sua respectiva média também é positiva, de modo que todo mundo que está nesse quadrante tem o produto de x por y positivo. Aqui, esse ponto está abaixo da média de y, está abaixo da média de x, de modo que nos dois casos eu tenho distâncias negativas, e se eu multiplico, eu tenho para esse quadrante produtos positivos. Como todo mundo aqui é positivo, se eu somo isso aqui, e a maior parte das observações está nesse quadrante e nesse, a gente tem que o somatório dos quadrados ele vai ser positivo e, consequentemente, a covariância, nesse caso, vai ser positiva. Por outro lado, se eu tenho uma relação desse tipo, em que não há uma associação evidente entre y e x, ou seja, eu tenho pontos distribuídos ao redor de todos os quadrantes de forma mais ou menos homogênea, a gente tem que esses pontos nesse primeiro quadrante têm resultados negativos, esses aqui também, e esses dois aqui positivos. Se o número de pontos e a distância é mais ou menos homogênea nesses quatro quadrantes, os quadrantes negativos se anulam com os quadrantes positivos, de modo que a soma dos produtos cruzados tende a se aproximar a zero. E num caso perfeito, essa covariância é uma covariância nula, exatamente igual a zero. Então, esses são os três cenários possíveis para covariância entre x e y. Ela pode ser negativa, ela pode ser positiva ou ela pode ser nula. Bom, a gente pode usar essa ideia para entender como é que a gente mensura, como é que a gente ajusta um modelo de regressão linear simples. E para isso a gente vai fazer por meio de um exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo real e traz a relação entre a precipitação média em um ano e a vazão em diferentes bacias hidrográficas, em uma bacia hidrográfica ao longo de vários anos. Então vejam que essa relação é uma relação crescente. A regressão linear consiste justamente em ajustar uma equação de reta a esses pontos. E essa equação de reta basicamente vai relacionar de forma quantitativa a
precipitação com a vazão. De modo que eu tenho a possibilidade de, uma vez ajustada essa reta, a capacidade de, dada uma determinada precipitação, encontrar qual é a vazão esperada. Ou seja, em média, qual é a vazão para um determinado nível de precipitação. É isso que a regressão linear me permite estimar. Bom, a estrutura geral do modelo ela pode partir da estrutura geral da variação de uma variável aleatória y, que segue um modelo normal de distribuição. Então, digamos que uma variável y siga um modelo normal ao redor da média, e aí eu tenho essa distribuição com média μ e desvio padrão sigma, mas agora vamos imaginar que essa variável y ela se distribua ao redor de uma outra variável x. Vamos imaginar então que para cada valor dessa variável x eu tenho um valor de média diferente na população estatística e uma variância constante, ou seja, a média aqui é uma, a média em y é uma para cada valor em x, no entanto, a variância é constante, sempre constante. E sempre seguindo um modelo de uma distribuição normal. Esse é o modelo de uma regressão linear simples, uma variável aleatória y, que tem sua média dada como função de x e uma variância constante, sendo que para cada valor em x, a variável y tem uma distribuição normal. E esse valor em μ, basicamente, μ de y, basicamente ele pode ser predito por uma equação da reta. É nisso que consiste o modelo da regressão linear simples. Bom, então eu estou dizendo que y e x eles compõem um par de observações. No modelo da regressão linear simples, x ela é determinada experimentalmente, enquanto y, então, é uma variável aleatória com distribuição normal. Bom, μ nesse modelo, μ para cada valor de x, ele expressa o valor esperado de y para um determinado valor de x. Ele é o que a gente chama de parcela determinística do nosso modelo. E essa parcela determinística é dada exatamente pela equação da reta. O beta 1 e o beta 0 é o que nós chamamos de constantes dessa equação. E essas constantes se referem respectivamente ao intercepto e ao coeficiente de inclinação dessa reta, enquanto sigma ao quadrado é a variância de y que a gente assume como sendo constante ao longo de x. Bom, então as variáveis envolvidas aí são y e x, as variáveis que a gente chama de, respectivamente, dependente e independente. Outro nome para essas variáveis são variáveis resposta e variável preditora, justamente porque x prevê a resposta em y, e os parâmetros do modelo são beta 0 e beta 1, dessa parcela do modelo. Bom, a interpretação de beta 1 é a interpretação que a gente conhece para a equação da reta, quer dizer, para cada unidade que eu aumento em x, eu aumento beta 1 unidades em y. Por isso a gente chama de beta 1 de coeficiente de inclinação da reta. Bom, dependendo do tipo de relação, beta 1 pode assumir diferentes cenários. Beta 1 pode ser maior do que zero, se a relação é crescente. Beta 1 pode ser menor do que zero, se a relação é decrescente. Ou beta 1 pode ser igual a zero se não há relação entre x e y. E a reta ela é paralela ao eixo x. Nesse caso, beta 1 é zero. E, basicamente, o valor esperado de y é dado exatamente por beta 0. Bom, vamos a um exemplo aqui. Novamente, uma variável x, dada
como relacionada à variável y, e aqui uma relação decrescente. Cada um desses pontos pode ser a relação, o valor numérico de cada par de pontos pode ser vista nessa tabela. E uma equação linear ajustada, uma regressão linear ajustada a esses pontos é essa regressão em vermelho. Essa é a melhor regressão possível. Bom, dessa regressão a gente pode tirar alguns valores. A distância entre cada observação em y e a sua respectiva posição na reta, a distância horizontal, nós chamamos de resíduo. Resíduo da observação. O resíduo, que é dado por esse símbolo aqui, é justamente a distância entre o valor observado e o valor predito, aquele que está exatamente em cima da reta. O resíduo ele pode ser positivo para os valores que estão acima da reta e negativo para os valores que estão abaixo da reta. Bom, se a variação ao redor dessa reta ela é muito pequena, os resíduos também são muito pequenos. Se a variação ao redor dessa reta é muito grande, ou seja, os resíduos, os pontos estão muito distantes da reta, os resíduos também tendem a ser maior. E quem mede essa variação é um outro parâmetro do modelo, que é a variância residual. Então, essa variância ela aumenta na medida que os valores estejam cada vez mais distantes da reta. Então, nós temos valores pequenos e valores grandes para a variância depender da distribuição dos pontos ao redor do valor predito. As variáveis aqui, de novo, y, x e o tamanho da amostra n. Os parâmetros do modelo agora, eles envolvem o intercepto, o beta1, mas também a variância residual. Esses são os 3 parâmetros de interesse que a gente precisa para o ajuste da regressão linear. Novamente, essa regressão então é dada por uma parte determinística, que é justamente a equação da reta, e por uma parte estocástica, que é a variação residual ao redor da reta. E isso é expresso nessa equação aqui. Então, o valor de y para um dado valor de x, ele é determinado por essa parcela da equação, que nos dá a reta, mas também por um valor residual associado a cada observação, que é assumido como tendo variação normal, com média zero, justamente porque os pontos estão centrados ao redor da reta, e variância constante, porque a distância média esperada desses pontos aqui, ela permanece constante na medida que nós avançamos em x. Então, esse é o modelo estatístico da regressão linear. Como é que a gente estima esses parâmetros? Quer dizer, como é que a gente escolhe ou encontra os valores de beta 0, beta 1 e da variância? Então, imagine que a gente, para esse conjunto de pontos, nós tentássemos ajustar essa reta aqui, ou medir a qualidade de ajuste dessa reta, que tem como parâmetros 780 para beta 0 e menos 1.3. Essa reta claramente é uma reta que não se ajusta bem, mas a gente poderia buscar calcular, por exemplo, encontrar os valores de resíduo ao redor dessa reta, ou seja, a distância de cada ponto para o seu respectivo valor predito. O que a gente vai perceber, obviamente, nesse ajuste não muito ruim, não muito bom, é que essa reta não está exatamente passando no centro dessa nuvem de pontos aqui. Nós podemos medir isso por uma quantia que nós chamamos de soma dos quadrados do resíduo. É justamente essa expressão aqui. Cada observação em y, subtraída do valor predito, elevado ao quadrado, e aí eu somo todo mundo. Essa quantia aqui é chamada de soma dos quadrados dos resíduos. O ajuste da regressão linear ele pode ser feito pelo método dos mínimos quadrados. E o objetivo do método dos mínimos quadrados é encontrar valores de beta 0 e de beta 1 que minimizem essa soma aqui.
Bom, vejam que para esse exemplo nós temos como valor do somatório dos quadrados do resíduo igual a 6.700. Vamos comparar esse valor a um segundo, que é essa aqui, uma reta claramente melhor do que a anterior, e que tem, respectivamente, um somatório dos quadrados residual um pouco menor. Caiu aqui pela metade, 3.000 e alguma coisa. Se a gente comparar esse valor com esse próximo, quer dizer, uma reta melhor ajustada ainda, nós vemos que o resíduo, o somatório dos quadrados do resíduo, caiu ainda mais. Se nós compararmos essas três possibilidades de ajuste, claramente a gente percebe que no primeiro exemplo, onde a reta fica muito fora da nuvem de pontos, o somatório dos quadrados do resíduo é alto. Esse somatório diminui na segunda reta, que me parece melhor ajustada que a primeira. E ele diminui ainda mais na terceira reta. Essa terceira reta, de fato, é o melhor ajuste possível. E veja que esse melhor ajuste possível, ele se expressa visualmente aqui, mas ele também se expressa quantitativamente por meio do somatório dos quadrados do resíduo. Dessas três opções, essa terceira é que me dá o menor valor para esse somatório aqui. Então, como é que eu faço para estimar os valores de beta 0 e de beta 1, justamente que minimizem essa quantia, ou seja, de todos os valores possíveis, qual é a combinação de beta 0 e beta 1 que me dá o menor somatório dos quadrados possível? Essa é a ideia por trás do método dos mínimos quadrados. Bom, isso passa pela ideia da covariância. Então, de novo, se nós temos aqui a relação entre y e x, nós podemos medir a covariância entre os dois por meio dessa expressão. E lembrando agora que a covariância, e consequentemente a soma dos quadrados, ela variava desde valores negativos a positivos, justamente no sentido que o valor esperado para o valor de beta 1. Ou seja, deve haver uma relação entre a nossa capacidade de medir a covariância, ou o somatório dos quadrados do resíduo, e a nossa intenção de estimar a beta 1. E justamente a estimativa de beta 1 ela é dada pelo somatório dos quadrados, somatório dos produtos cruzados de y com x, padronizado pelo somatório dos quadrados de y. Que nós podemos verificar que equivale a dizer que o beta 1 é dado pela covariância de x e y dividido pela variância de x. Então, eu sei estimar, se eu sei calcular essas quantias, eu sei estimar o beta 1. Bom, e o beta 0? Uma vez que a expressão da reta é essa, eu sei que a melhor reta ela passa exatamente nos pontos médios de y e x. Sabendo isso, eu sei que esses dois pontos eles compõem a reta. Esse valor eu acabei de calcular. Falta então eu estimar o beta 0, que eu posso estimar simplesmente rearranjando essa expressão aqui. Então o valor de beta 0 ele é dado simplesmente pelo rearranjo da regressão linear, sabendo que os pontos médios de y e x eles precisam compor a reta. Bom, então sei estimar o beta 1 por meio dessa expressão. Sei estimar o beta 0 por meio dessa expressão. Então já sou capaz de ajustar a melhor reta possível. Uma vez que eu ajustei a melhor reta possível, eu sou capaz de calcular os valores preditos em y para cada valor de x e, consequentemente, sou capaz de estimar o quadrado médio do resíduo, que é uma estimativa da variância residual que a gente precisava calcular para terminar o nosso modelo de regressão. Então, já sei estimar as três coisas. Sei estimar, na sequência, o beta 1, que me permite estimar o beta 0, que me permite encontrar os valores preditos em y e, consequentemente,
calcular, estimar a variância residual. Então, é nisso que consiste o ajuste da regressão linear simples pelo método dos mínimos quadrados. Bom, uma vez estimada a regressão, a ideia é partir para o teste de hipótese, ou seja, esse valor de beta1, ele é consistentemente, esse valor estimado de beta1, ele indica que na população estatística o valor de beta1 também é diferente de zero? Quando eu faço isso, então a gente tem como estabelecer a nossa hipótese nula e a nossa hipótese alternativa, como a gente fez em outros modelos de teste de hipótese. Quem é a minha hipótese nula aí? A hipótese nula é aquela em que não há associação entre x e y. Essa hipótese nula ela é dada justamente no cenário em que beta1 é diferente de zero. Consequentemente, a minha hipótese alternativa é justamente o que exclui essa aqui. Aquela em que beta1 é diferente de zero, sendo positivo ou negativo. O teste estatístico da regressão consiste justamente em avaliar, à luz dos dados que a gente tem, se eu posso aceitar a hipótese nula como verdadeira ou se o valor de beta1 observado está muito distante de zero, me fazendo então rejeitar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa. É nisso que consiste o teste de hipótese, uma regressão linear. Bom, como é que eu faço esse teste de hipótese? O quão longe beta1 precisa estar de zero para que eu assuma a hipótese alternativa como verdadeira? Bom, a gente pode fazer isso usando uma estatística que a gente já conhece, a estatística T, calculando o valor de T calculado, que é dado nesse exemplo aqui por beta1 estimado, aquele que a gente calculou pelo método dos mínimos quadrados, menos o beta1 da hipótese nula, geralmente zero, dividido pelo erro padrão dessa estimativa beta1. Essa ideia aqui é a mesma ideia que nós tínhamos quando nós calculávamos o valor de T. O valor de T para o teste de uma média, em que o T era cada observação menos o μ sobre o erro padrão de x. Só que agora o x barra, o valor esperado, o valor estimado é o beta1, o valor da hipótese nula é o valor beta1 da população estatística, e o erro padrão não é mais o erro padrão de x, mas o erro padrão justamente da quantia que nós estamos interessados em testar, que é o meu beta1. Então vejam que a ideia aqui ela é a mesma ideia que nós utilizamos lá para o teste T. E a estatística de teste que nós obtemos aqui também é exatamente a estatística T. Uma vez que essa estatística aqui é a estatística T, o valor crítico que nós encontrarmos aqui, nós vamos contrastar com o valor da distribuição T. Se esse valor tiver nessa área da curva, então o valor de beta1 não é alto o suficiente para rejeitar H0. Por outro lado, valores de beta1 muito distantes de zero vão nos resultar em valores de T muito acima ou muito abaixo da média, a depender da relação entre x e y. Então, esse primeiro exemplo aqui me daria um valor de... essa relação que eu vejo na figura entre y e x me daria um valor de T exatamente aqui no meio, claramente condizente com a hipótese nula. Então, sempre que o valor de beta1 se aproximar de zero, o valor de T calculado ele vai estar dentro da área de aceitação dessa curva. Então, o valor de T calculado depende da magnitude de beta1. Ou ele vai ser muito baixo, ou ele vai ser muito alto. Quando não houver relação entre y e x, o valor de T calculado é próximo de zero. Quando houver uma relação crescente ou decrescente, o valor de beta1 vai gerar valores de T calculado muito altos, acima ou abaixo dos níveis críticos. Então, a relação entre y e x, elas resulta em diferentes valores de T. E isso me permite testar a hipótese nula.
Bom, o valor de t calculado também não depende simplesmente da inclinação da reta, mas depende também da variância residual. Uma vez que a variância residual entra no cálculo do erro padrão, na medida que esse valor aqui aumenta, ou seja, que os pontos estão muito distantes da reta, o valor de t diminui. Isso é o que expressa essa figura aqui. Ainda que haja uma relação crescente, a dispersão é muito grande aqui ao redor da reta, fazendo com que o valor de t calculado seja muito baixo. E aqui eu não consigo rejeitar a hipótese nula de não associação. Por outro lado, na medida que os pontos estão muito concentrados ao redor da reta, eu consigo enxergar mais fácil o efeito da inclinação. E por fim, o valor de t depende também do tamanho da amostra. Se eu tenho amostras pequenas, eu posso ter dificuldade em rejeitar a hipótese nula, ou seja, em verificar qualquer tipo de associação crescente ou decrescente. Por outro lado, amostras maiores, ainda que mantenham a mesma inclinação, vão resultar em valores de t também maiores, e, consequentemente, a possibilidade de rejeição da hipótese nula aumenta. Então, o teste de hipótese, para o nosso exemplo, ele é colocado dessa forma. Uma vez que nós temos condições de estimar o beta1, eu contrasto o valor do beta1 com o valor do erro padrão e tenho essa estimativa. Essa estimativa ela vai ser contrastada ao valor crítico na distribuição t. Então, lembre que o valor crítico na distribuição t ele é algo que varia, está centrado em zero e varia, a maior parte das observações está ao redor de mais ou menos 2, a depender do grau de liberdade, por um alfa de 0,5. Então vejam que um valor de t 17 está muito longe de qualquer limite crítico para o valor t, e que é justamente o valor que resulta dessa relação muito forte, claramente positiva aqui. Isso me leva de forma muito consistente a rejeitar a hipótese de não associação entre x e y.